Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Pedro Martins e o Paulo André. Será que tem alguma chance deles deixarem, né, os cargos que eles têm atualmente no Cruzeiro para a próxima temporada? Diria que desses dois, o que tem mais interferência assim no dia a dia, nas contratações e até mesmo pressionado por parte da torcida é o Pedro Martins. E vale ressaltar também que teve uma mudança recentemente, no caso na função que o Paulo André tinha no Cruzeiro, que ele era mais importante para a montagem do elenco no ano passado do que nessa temporada até o meio do ano. Vale ressaltar isso. Quero trazer aqui então a minha opinião, a análise e essa mudança, né, que ocorreu também no meio dessa temporada. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta aí com a sua ajuda para chegarmos aqui a essa marca de 40 mil inscritos no YouTube. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a esse objetivo. Bom, então depois dessa sequência não muito boa, né, de resultados do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, muita gente com razão tem cobrado a sua saída, né, principalmente do Pedro Martins, que eu vou falar aqui nesse início do vídeo, que é responsável então pelas contratações do Cruzeiro, pela análise do mercado e basicamente escolher quem que vai ser contratado ou não pela Raposa. Então, obviamente, ele tem a responsabilidade total na montagem do elenco do Cruzeiro nesse ano. E eu diria que a maioria das críticas, no caso nessa temporada, tem sido para o Pedro Martins, não só de agora. Agora o Cruzeiro entrou na zona do rebaixamento, ele é o culpado. Não, desde o ano passado já tinha algumas críticas em relação ao trabalho dele e agora também para esse ano. Que é óbvio, tem sim alguns pontos a ser ressaltado, mas é inegável falar também que está fazendo um ótimo trabalho no Cruzeiro e não tem que ser criticado. Eu acho que isso aí, né, acho que não tem como, né, você fazer um bom trabalho sem receber críticas, não tem como, é inevitável. Até ano passado, campeão da Série B com aquele arraso, tinha sim críticas ao trabalho, quem dirá então a esse ano na zona do rebaixamento, em alguns erros, né, de contratações que a torcida obviamente pegando bastante no pé e com razão, como por exemplo a contratação do Gilberto, que não deu certo do Cruzeiro, salário altíssimo e contrata até o final do ano que vem. O Nicão também, que chega com vencimentos altos e não deu certo, foi uma aposta do Pedro Martins. Até recentemente em um podcast ele falou, né, sobre isso. E além disso, né, vale ressaltar também sobre vários outros contratos estranhos que a torcida não gostou. Por exemplo, a chegada do Paulo Vitor, que veio, né, com um contrato então até o final de 2025, que era o mesmo que tinha lá com o Valladolid. Tanto críticas ao Pedro Martins, ao Ronaldo e também ao Paulo André, que trabalha, né, na frente dos dois clubes. Então, uma cobrança bem forte por parte da torcida em relação ao Pedro Martins, fora outras contratações também, né? O Matheus Vital, o Palácios, que gera, né, bastante repercussão, o Arthur Gomes e o Wesley, foram 16 milhões de reais basicamente em cada um deles. Então, realmente não foram ótimas contratações, ótimos acertos nessa temporada. E quero saber o que você tem a dizer sobre o trabalho do Pedro Martins até aqui e considerando também o trabalho do ano passado, para dar um pouco mais de créditos, né, para não ficar só essa coisa, é terrível, não presta, mas obviamente tem sim que ser criticado. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, tenho um recado para vocês do grupo VIP do Alex Dicas, que tem vários palpites, né, para esses jogos do final de semana, que por lá você tem acesso, por exemplo, a palpites como quais times vão vencer na rodada. Você pode fazer uma múltipla, né, de 2, 3, 4 equipes vencendo para você ter uma boa possibilidade de retorno, além também em relação à cobrança de escanteios, cartões amarelos, placares exatos, que você tem também vários palpites por lá. Para você entrar então hoje mesmo no grupo VIP do Alex Dicas, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Você clica lá, vai ser direcionado para o seu WhatsApp e você fala que veio aqui pelo canal, pelo Gustavo do Cruzeiro News, que você vai ter um desconto também nesse seu primeiro mês. Os links vão estar aqui então embaixo na descrição. Bom, vou deixar aqui também algumas outros posts, né, igual do portal Acervo 1921, que falou um pouco sobre os dois responsáveis, né, falando isso, existem dois culpados pela temporada ruim do Cruzeiro, o Ronaldo e o Paulo André. Os outros que estão aqui chegaram pela avaliação do Paulo André com a chancela de Ronaldo e do aviso prévio, né, de Pepa, passando por Zé Ricardo e chegando aos 5 anos de contrato do Paulo Vitor. Algumas críticas então ao Paulo André, que vale lembrar, mudou, né, de função no Cruzeiro. Vou deixar até essa matéria aqui do portal No Ataque, onde ele saiu dessa função que ele tinha antes de coordenador técnico, de diretor técnico do Cruzeiro, e chegou então o Pablo Autuori, que foi no meio do ano, tá? Na metade do ano, lá no dia 4 de agosto que ele foi anunciado, porque antes quem fazia essa função de diretor técnico do Cruzeiro era sim o Paulo André, e agora então sendo o Pablo Autuori desde a metade do ano. Então diria que não teve nem muito tempo, né, de contratações, porque ele chega, o mercado já estava fechado, então obviamente caindo muitas culpas no Pedro Martins e no Paulo André, não tem como nem desviar, mas mudando, né, essa função
do Paulo André. Que inclusive, em entrevista ao portal, o Pedro Martins explicou essa mudança do papel do Paulo André, onde ele completa dizendo o seguinte, ó, abre aspas. Para demonstrar o quanto o clube está olhando para frente, temos uma mudança no nosso organograma. O Paulo André sempre teve uma função ativa dentro do clube e ele é o responsável pela estratégia do futebol dos dois clubes. E ele cumpriu um papel interino de diretor técnico dentro das atribuições dele. É impossível ele executar os dois papéis com a qualidade que gostaríamos, disse então o Pedro Martins. E ele ainda completa dizendo sobre essa mudança do Paulo André. Então houve uma mudança e ele sai dessa função interina como diretor técnico e ele vai focar 100% do tempo dele no estabelecimento de estratégias esportivas do Cruzeiro e do Valladolid. E temos um novo diretor técnico que é o Paulo Autuori e ele chega para desenvolver e fazer crescer toda essa metodologia de trabalho do clube e ele vem para olhar a cadeira, né, como um todo, para construir a rotina de todas as equipes, desde o sub-14 ao time profissional e também o futebol feminino, disse aí o Pedro Martins sobre a chegada, né, do Paulo Autuori, que eu acho o Paulo Autuori bom, mas ainda não tem como, né, avaliar o trabalho dele até aqui, até por ter sido um período curto e vale ressaltar também que essa questão, né, de que ele chega já com a janela de transferências fechada. E aquela coisa, você acha que se o Cruzeiro for rebaixado, tem alguma chance do Pedro Martins sair, do Paulo André? É aquela coisa, eu acho que rebaixado o Cruzeiro não vai ser. Se fosse para dar minha opinião sincera, eu diria que não. Mas, dependendo dessa pressão, eu acho que o mais sensato seria sim pensar em alguma mudança. Tenho certeza que se fosse pelo Ronaldo, manteria o Pedro Martins, o Paulo André, até o Paulo Autuori também colocando nesse trio por muito tempo no Cruzeiro, mas se tiver uma pressão assim muito grande, eu não ficaria surpreso de ter alguma mudança. Até porque não tem como falar que o Cruzeiro, nossa, esse ano só errou nas contratações ou só acertou. Não, eu diria que errou sim mais do que acertou e obviamente não tendo um potencial financeiro muito bom para fazer investimentos que facilitaria qualquer trabalho, né, de um diretor executivo. Mas o que me deixa mais chateado no Cruzeiro é os reforços que chegam com uma boa expectativa acabam não vingando, né? Se você for ver então os jogadores com maior investimento, com maior salário, tirando aí o Matheus Pereira, porque tem pouco período, né, que ele foi contratado, todos os outros não têm sido, por exemplo, o melhor jogador do Cruzeiro nessa função. Se você for ver, as melhores contratações do Cruzeiro foram acertos que eu gostei bastante, né? Por exemplo, o Marlon, o lateral direito William, na minha opinião, sim, excelentes contratações que ninguém estava assim de olho, né, no futebol brasileiro. Na minha opinião, eles seriam titulares, acho que 80, 90% dos clubes na Série A e foi uma ótima achado. Mas aí outros como o Gilberto, o Nicão, esses valores altos pelo Arthur Gomes e o Wesley, que podem vir a dar resultado no futuro, mas até aqui tem sido muito mais reservas do que titulares, aí com certeza entra na culpa, né, do Paulo André e do Pedro Martins e obviamente, né, outras contratações como o Matheus Vital, o Matheus Davó, que exigiu compensação financeira. É inegável falar que então que é um trabalho perfeito. Não, muito pelo contrário. E quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você acha que teria que ter essa mudança? Olha, eu diria que dependendo assim das opções que tiver no mercado, sim. Mas é uma coisa que eu não acredito que vai acontecer. O Ronaldo não vai mudar o Paulo André, não, principalmente o Pedro Martins, tá? Não tenho certeza, não vai mudar. Então é até difícil falar que eu gostaria assim que tivesse uma mudança. Eu acho basicamente inviável, ao menos que aconteça uma coisa muito grave, o Cruzeiro rebaixado. Aí eu acho que tem sim que mudar, obviamente vai ter essa pressão, mas caso contrário, o Cruzeiro ficando na Série A, não acho que o Ronaldo vai mexer nessa função. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, quem que você traria para o seu lugar, em relação a diretor, né, para fazer essas contratações do Cruzeiro, um diretor executivo, deixe a sua opinião aqui embaixo. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui em nosso canal e conferir também outras sugestões de conteúdos que já trouxemos para vocês. Vão estar aparecendo aqui na tela, junto com o link que vai estar aqui embaixo na descrição do grupo VIP do Alex Dicas, que está aqui embaixo para vocês. Valeu, galera!